Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio Gomes, aqui ao meu lado está o Jamil Chad. Nós somos jornalistas, colunistas do UOL, Jamil, correspondente internacional, eu fui por bastante tempo, e nós estamos aqui para contar uma novidade para vocês. Está nascendo um novo podcast no UOL. Na próxima quinta-feira, no dia 13 de maio, começa o podcast Futebol Sem Fronteiras, o podcast de futebol internacional do UOL, em que vamos falar, é claro, de muito campo, de muita bola, de muito futebol, mas não só isso, porque o jogo de futebol é muito mais do que um jogo, tem muita política, muita economia, são muitos bastidores, muitas implicações socioculturais por trás, rodeando uma partida de futebol, um campeonato, até amistosos. Não é verdade, Jamil Chad? Um grande abraço para você, é um prazer estar começando esse novo projeto ao teu lado, meu amigo. Júlio, um grande prazer, enorme prazer e muito legal, que de fato você explicou muito bem. O futebol acontece dentro de campo, é disso que nós vamos falar, mas ele vai muito além disso e por isso ele é sem fronteiras. Ele é sem fronteiras porque, obviamente, ele é um produto global, ele é talvez o maior produto hoje da globalização, mas ele também passa todas as fronteiras do esporte, invade a política, invade a economia, invade a sociedade, por isso que ele é tão, eu diria, contagiante. Agora, juntos, né, Júlio, eu moro aqui na Suíça há 21 anos, em Genebra, eu acho que juntos nós temos mais Copas do Mundo do que a seleção da Suíça. Não cheguei ainda a esse dado, mas eu tenho essa suspeita. Mas o fato é que a gente aprendeu, pelo menos nesses últimos anos, de que a bola não entra por acaso, que a bola tem uma história dentro de campo e que fora de campo é muito bom a gente saber o que está acontecendo, porque senão a gente não entende por que aquela camisa tem aquela marca, por que aquele estádio está naquele local, por que aquele jogo está acontecendo, por que o adversário é aquele, enfim, temas, assunto não falta. Não vão faltar. E para a gente começar, não é a edição número 1 ainda, hein? O nosso podcast começa na quinta-feira que vem. Vou até deixar a informação passando aqui para vocês, para todo mundo já saber. Na quinta-feira que vem, no dia 13 de maio, começa o podcast Futebol Sem Fronteiras no UOL, comigo, com o Jamil Chad, com convidados. Eu já vou contar um pouquinho mais sobre mim, sobre o Jamil, vai contar um pouquinho mais sobre ele. Um contar sobre o outro, talvez, né? Isso pode acontecer, né? Guardados os devidos segredos, não é verdade, seu Jamil? Mas a gente tem muita aventura, a gente tem muita experiência para dividir com vocês, muita coisa que a gente quer contar para vocês, e o futebol internacional vai ser o fio condutor dessa nossa conversa. Teremos convidados e tudo mais. Agora, antes, né, para esse nosso vídeo de apresentação do podcast, tem uma certa final aí, talvez a mais importante que possa existir num ano corrido de futebol, quando não tem Copa do Mundo, pelo menos para nós brasileiros a Copa do Mundo é sempre muito importante. Para os europeus, a Champions League já compete ali. E a final da Champions League está decidida, meu caro Jamil Chad. Jamil Chad, Manchester City e Chelsea. 21 anos atrás, quando você chegou aí a Genebra, você imaginava essa final, não? Decidindo a Europa? Não, primeiro teriam de me convencer que o Manchester City uma vez chegaria à Champions, né? Começaria nessa história, né? Vamos deixar claro aqui a dimensão do que significa isso tudo. Óbvio, nós estamos falando aí de uma final que ela tem um simbolismo, não só porque são dois times ingleses, mas são dois times, vamos dizer assim, dos novos ricos, daqueles que chegaram e disseram aos demais, queremos ser grandes. Para isso, não vamos economizar dinheiro, não vamos economizar no projeto. O projeto dos dois são projetos de longo prazo, não são projetos de curto prazo para resultados amanhã. O próprio Manchester City é uma história como dessa. O Chelsea já teve a sua chance de sair vencedor, etc. Agora, essa é a final que jamais, há 20 anos, alguém diria isso que vai acontecer numa final de Champions, muito mais por conta aí do lado, eu diria, do Chelsea, né, que superou o Real Madrid. Do outro lado, claro, a gente teve uma semifinal muito particular, até, eu diria, uma disputa regional ali de
Abu Dhabi e o pessoal do Golfo. Mas o que eu queria te dizer, Júlio, é que no caso do Chelsea ficou muito claro, pelo menos a semifinal, a superioridade em relação ao Real Madrid. Eu acho que, inclusive, o Real Madrid admitiu de uma forma muito clara, até muito transparente, até muito honesta, que sim, o Chelsea foi superior. Essa superioridade, essa questão que fica colocada, é se ela vai ser mantida, é se esse projeto dos dois, do Chelsea e do Manchester City, são projetos para manter esses dois times no topo por muito tempo. Nós tivemos aí alguns, vamos dizer assim, representantes da velha guarda do futebol europeu muito incomodados com esses novos ricos que apareceram, etc. Mas hoje eles são, Júlio, os caras estão aí. Realidade, é a realidade. E ponto, né? Até, depois a gente pode até comentar, mas alguém falava, não, mas olha, a Superliga, etc. Eu tenho a impressão de que a Superliga, no fundo, ela já existe. Tudo isso será tema aqui no Futebol Sem Fronteiras, ao longo das semanas, a partir de quinta-feira que vem. Como que vai funcionar? Sempre às quintas-feiras, a gente vai fazer uma live no YouTube, no canal do podcast Futebol Sem Fronteiras. Vocês vão poder participar, inclusive, da nossa live, podemos responder perguntas. A gente conta com a participação de todos e todas que estiverem com a gente na live e, logo depois, isso será publicado, né, esse conteúdo será publicado em formato de podcast em todas as plataformas disponíveis. O novo podcast do UOL, o Futebol Sem Fronteiras. City Chelsea é uma final que eu não posso dizer que eu não esperava, porque quando saiu o sorteio das quartas de final, saíram os caminhos até a final, né? O caminho até Istambul. O meu palpite foi City Chelsea. O Twitter está aí para não me desmentir. Agora, no começo da temporada, o City é sempre um candidato, né? O time do Guardiola é sempre candidato. O Chelsea nem tanto. Time muito jovem, comandado por um técnico jovem, o Frank Lampard. O Chelsea foi, é verdade, quem mais contratou na janela passada, entre 2020, né, e 2021, ali no fim daquela temporada de 2020, que parou, voltou no verão europeu, acabou, tiveram um período curtinho de férias e logo começou a temporada 2021. O Chelsea, que estava congelado nas janelas anteriores, abriu os cofres, contratou o Timo Werner, o Havertz, enfim, trouxe o Thiago Silva do Paris Saint-Germain, mas a gente não esperava o Chelsea na final da Liga dos Campeões da Europa. Só que em janeiro tudo mudou. O Lampard foi demitido, o Thomas Tuchel, que havia sido demitido do PSG, foi contratado pelo Chelsea, e o técnico alemão chega à sua segunda final europeia consecutiva. O Chelsea simplesmente parou de sofrer gols, não leva mais gols. A defesa é impressionante, né, Jamil? A defesa mais sólida da Europa e grandes defesas ganham campeonatos, como diria o ditado. Teremos um grande duelo aí de estilos entre o Manchester City do Guardiola, que adora a bola, posse de bola, adora amassar os seus adversários, contra um Chelsea que se sente muito bem se defendendo e contra-atacando, e tem jogadores perfeitos para isso. Agora, Jamil, você quer falar alguma coisa mais sobre o duelo esportivo City-Chelsea? Não, na verdade era colocar esse ponto mesmo, a solidez do Chelsea. A solidez do Chelsea é a grande, pelo menos nessa temporada, o seu grande ativo. E não vai ser o... Eu estaria preocupado se eu fosse o senhor Pep Guardiola. Com certeza ele está preocupado. Aliás, no sábado tem City-Chelsea pela Premier League. E se o City... Pois se o City vencer, ele será campeão inglês. Se não vencer o Chelsea no sábado, será campeão inglês do mesmo jeito, né? Tem uma vantagem confortável, mas seria bem interessante, né? Ganhar em cima do Chelsea. Já joga aquela informação na cabeça do seu adversário. Olha, eu sempre saio de campo campeão quando jogo contra você. Tenho certeza que o City vai querer jogar essa pulga atrás da orelha do Chelsea. Agora, olha só, como vai ser o formato do nosso podcast? Nós sempre pegaremos um jogo para conversar sobre naquela semana, naquela quinta-feira. Pode ter sido um jogo que já aconteceu, que aconteceu no meio da semana, ou pode ser um jogo que vai acontecer no fim de semana. E em cima desse jogo, nós vamos falar, sim, da parte esportiva,
de quem é favorito, de quem não é, de qual é a chave para cada time ganhar do outro. Sempre um jogão, né? Vamos pegar joguinho mequetrefe, sempre um jogão. Mas nós vamos destrinchar também os bastidores, né? O que gira em torno dessa partida. O Jamil é correspondente em Genebra há 2 décadas, sabe tudo o que acontece ali nos corredores da FIFA, nos corredores da UEFA, nos corredores dos grandes clubes europeus, sabe tudo e mais um pouco. Troca WhatsApp com o Infantino, Platini, essa turma toda aí, ó, tá tudo na lista do Jamil. E a gente vai conversar sobre a economia, sobre a política, sobre as curiosidades e também sobre turismo, porque a gente quer compartilhar com vocês essa experiência, né? O Jamil, quantos países você já teve? Você sabe de cabeça? Eu parei de contar nos 70, meu caro. Que é isso? É para humilhar, né? É para humilhar. Mas a viagem, cada uma é muito especial. E o Jamil tem aqueles mapas assim de fazer scratch, né? Já tem mais país colorido do que país sem colorir. Eu estou em 53, se não me engano. Eu dou umas forçadas de barra também, sabe? Vaticano, país, entra lá. Tem que dar, para Mônaco, país, entra lá. Fechou. Exato. Mas eu vou te dizer, o futebol ele é fascinante, entre outras coisas, porque você traz para campo várias histórias, e essas histórias que a gente quer contar. Exatamente. Então a gente vai sempre pegar uma partida de futebol e destrinchá-la esportivamente, mas também em tudo que envolve esse jogo e falar sobre turismo, falar sobre a cidade que recebeu, que vai receber aquele jogo, contar nossas histórias, compartilhar nossas experiências. Eu fui para 5 Copas, 2 Eurocopas, uma das Eurocopas, inclusive fui hospedado por Jamil Chad em 2008, naquela Eurocopa da Suíça e da Áustria. Você foi para quantas Copas, Jamil? Realmente, a gente tem muito mais que a Suíça. Não, foram 4 Copas, por isso que eu estou falando 4, mas 9 somadas. 9, eu duvido que a seleção da Suíça... nunca. Acho que a gente deve ter menos Copas só do que as óbvias ali, do que a Itália, a Alemanha, Brasil e tal. Exatamente. Agora, a gente... Fala. Sim. Manda. Não, justamente, Júlio, se você tem tudo isso, na verdade, acontecendo num jogo, não é justo só contar o que aconteceu no jogo ou dentro de campo. A gente precisa entender, eu insisto, principalmente com essa questão da pandemia, barreiras para viajar e tudo que envolve a pandemia, como é que, apesar de tudo isso, o futebol foi mantido. O futebol foi mantido porque ele tem uma representação, na verdade, ele tem um significado que vai muito além de a gente saber quem foi campeão. Olha, o que eu quero que você me conte, para a gente encerrar essa mini introdução aqui do nosso podcast Futebol Sem Fronteiras, a partir de quinta-feira, 13 de maio, no UOL, o novo podcast de futebol internacional do UOL. Eu quero saber o seguinte, City Chelsea, essa final está marcada para o dia 29 de maio em Istambul, na Turquia. A final do ano passado já seria em Istambul, acabou sendo cancelada, havia dúvida até se a Champions League aconteceria, né? Seria realizada até o fim. Os campeonatos da França e da Holanda, por exemplo, não foram até o fim. E a UEFA encontrou uma solução que foi criar uma bolha em Lisboa e realizar lá, em partidas únicas, as quartas de final, a semifinal e a final. Sem público, com alguns convidados na final. Eu estava lá em Lisboa, foi uma experiência super estranha. O estádio da final, sem nenhum patrocinador, sem nenhuma marca da Champions League, parecia um jogo clandestino, um jogo pirata, um jogo fantasma acontecendo lá no Estádio da Luz. Mas foi o que fizeram e aí empurraram para frente as outras finais, que já estavam marcadas, né? A de Istambul ficou para 2021. Só que, Jamil, são 2 times ingleses. Vai ter público nessa final? O inglês vai poder ir para Istambul? O que está sendo armado aí nos bastidores, Jamil? Essa é o capítulo B, eu diria, o capítulo 2 dessa final da Champions. Prometer para os turcos, fiquem tranquilos, o ano que vem vai ser na casa de vocês, porque até lá a pandemia já vai ter terminado, já vai ter público, etc. Estamos em 2021, a final está chegando, e claro, vivemos uma pandemia que ainda estoura em números, bate recorde toda semana, e a Turquia, especialmente, vive uma situação bastante complicada. Resultado, os turcos que aceitaram adiar, agora vão ver uma final mais uma vez esvaziada. Foi oferecido, na verdade, os turcos ofereceram 4.000 lugares para cada time da final.
4 mil para o Chelsea, 4 mil ingressos para o City. Mas tem um problema. Para esses torcedores ingleses saírem da Inglaterra e irem para a Turquia precisa estar na lista do Reino Unido de destinos autorizados. E, por enquanto, a Turquia não está. E aí que vem o problema. E não vai entrar, né, Jamil? Por um tempo, né? Olha, vai ser muito difícil, só se for uma decisão completamente política, não científica, não pandêmica. Pensando, inclusive, na Champions League, baseada na Champions League, seria essa decisão. Na Champions League. Agora, eu acho muito improvável. Dito isso, qual foi a reação do outro lado dos próprios ingleses? Bom, se ninguém pode ir para lá, se lá o estádio vai estar vazio, se a Turquia vive uma espécie de confinamento, porque é isso que está acontecendo hoje na Turquia, e se os dois times da final são ingleses, e se a Inglaterra está reabrindo por conta da ampla vacinação... Já vi onde você vai chegar. Né, 2+2, né? Então, por que não fazer o jogo em Wembley? Então, essa foi a proposta dos ingleses. Claro, os turcos ficaram muito injuriados, porque, afinal de contas, pela segunda vez eles teriam de abrir mão. Por enquanto, eles não dão nenhum sinal de que querem abrir mão, porque vale lembrar, né, Júlio? Claro que o público, renda, tudo isso conta muito para uma final, mas o time, na verdade, a cidade da casa, quer usar essa final da Champions para mostrar a sua marca, a marca Istambul. Quer dizer, essa é a trama do momento. A trama do momento é: os ingleses estão pressionando a UEFA para realizar essa final do dia 29 de maio com público, mas na Inglaterra, onde já vacinaram, etc. e tal. Essa é a ideia. E aí, obviamente, vão propor que se empurre Istambul para o ano que vem. Isso. Agora, os turcos são sempre, entre aspas, traídos pela UEFA, Júlio. Já aconteceu, por exemplo, quando a França ganhou a sede da Eurocopa de 2016, a promessa é de que aquela Copa de 2016, Eurocopa de 2016, fosse na Turquia, não fosse na França. Mas aí os franceses ganharam porque o Platini era o presidente da UEFA, você se lembra. Aí a Eurocopa foi para a França, com a promessa para os turcos sobre o seguinte: não, olha, 2020 a gente faz na Turquia. Só que no meio do caminho a UEFA falou: não, na verdade, no lugar de fazer na Turquia, por que a gente não faz na Europa? Faz na Europa inteira. Aí tá difícil os turcos. Acho que os turcos deveriam... Eu vou dar uma sugestão. Você poderia mandar aí uma mensagem. Como é que chama mesmo o presidente lá da Turquia? O Erdogan, né? Erdogan, você podia mandar um zap para ele, sugerindo: vamos fazer o seguinte, então, UEFA. Beleza, faz a final da Champions League aí, em Wembley, tal. Só que aí, a final da Euro 2020... que está marcada para Wembley, a gente faz aqui em Istambul. Muda. Não sei, será que a UEFA ia topar? Será que os ingleses iam gostar dessa? Por isso que eu digo, Júlio, o futebol é política, obviamente, né? Porque a decisão de uma sede ela não passa só por onde o campo é melhor. Obviamente, tem vários outros elementos aí nessa história. Esse é mais um deles. Eu acho que a Turquia, se tiver essa promessa, poderia pegar essa opção de ficar para o ano que vem, de novamente ser adiado, porque no fim das contas, no ano que vem, a probabilidade é muito grande que a gente já tenha estádios cheios, né? Estádios com capacidade máxima, que a gente já tenha uma Europa inteira vacinada, ou praticamente, né? E aí a Turquia já podendo receber turistas, né? Porque se trata de expor a cidade, expor a marca, mas também de receber, né? De girar a economia local. Olha, perfeito, Jamil. É disso que se trata o podcast Futebol Sem Fronteiras. Assim será. Falaremos dos jogos, mas falaremos também do que se passa em torno, dos bastidores. Demos aqui, em 20 minutos, um exemplo perfeito para vocês do que será o nosso podcast de futebol internacional no UOL, que começa na quinta-feira que vem, 13 de maio. Daqui, na edição número 3, no dia 27 de maio, certamente falaremos de Manchester City, de Chelsea, de como estarão os times 2 dias antes da grande final, que não sei se vai ser o Wembley
ou Istambul. Se for em Istambul, certamente falaremos muito de turismo. É uma cidade maravilhosa, uma cidade espetacular, linda de morrer, Istambul. E falaremos também dos bastidores da política que envolve essa grande final. Só para a gente encerrar, eu tenho uma história no UOL que é mais ou menos parecida com a do Jamil lá em Genebra, né? Faz 23 anos que eu, molequinho, desembarquei lá no UOL em 1998 para começar, estava no segundo ano de faculdade, para começar minha carreira no jornalismo esportivo, que sempre foi meu sonho. Lá fiquei por 5 anos. Em 2003, fui morar na Europa para estudar, acabei encontrando peças como esta aqui, né? Cruzando os caminhos com figuras como este enorme jornalista que se chama Jamil Chad. Lá fiquei por outros 5 anos, né, morando essencialmente em Madrid, mas pinguei em Paris, pinguei em Londres também, por um período. Voltei e trabalhei na ESPN por outros 4 anos. E aí virei pai, né, Jamil? Quando a gente vira pai, em 2013 eu virei pai, aí esse vira o teu grande emprego, não é verdade, Jamil? E aí, desde 2013... Começa, né, na verdade, né? É aí que a vida começa, exatamente. A jornada do autoconhecimento começa de verdade, né? E desde 2013 voltei para o UOL, para minha primeira casa, sou colunista do UOL desde então. Também trabalho para o grupo Band Esportes, para o grupo Band, sou colaborador, comentarista do Band Esportes, assim como você, né, Jamil? Me dá aí o teu currículo de forma resumida, vai. Exato. Júlio, na verdade, nós compartilhamos tanto o UOL como a Band, né, os dois locais. Mas eu estou aqui desde o ano 2000, só para vocês entenderem, essa aqui é a sala do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Só isso. Nós estamos nessas cabines, que estão do outro lado, na verdade, e a grande vantagem desse local é que você vê um mundo passando por aqui. E foi isso que, na verdade, aconteceu nesses anos, primeiro pelo Estadão e desde 2019 pelo UOL, pela Band, e, claro, tentando olhar para o futebol, para a política, mas também para essas outras organizações que misteriosamente, Júlio, estão na Suíça. A FIFA, o COI, a UEFA, não sei por que eles estão por aqui. O Jamil Chad, os bancos. E os bancos, etc. A gente vai falar muito sobre isso, mas muito. O Jamil vai contar todos os segredos da cultura helvética aqui para nós no podcast Futebol Sem Fronteiras. É isso, pessoal. Obrigado, Jamil. Estou muito feliz. A gente vai começar uma aventura muito bacana. A gente conta com vocês. Compartilhem esse vídeo, compartilhem com os amigos, com as amigas. Procurem o nosso canal. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais. O meu Twitter é o @Júlio Gomes Filho. O Twitter do Jamil é o @Jamil Chad, né? Isso. @Jamil Chad. A gente está no Twitter, eu estou no Instagram, no Facebook também, com o @Júlio Gomes Filho. Vou trazer o Jamil para mais plataformas e a gente vai compartilhar nos próximos dias, divulgar bastante os canais, né? Para você assinar o canal Futebol Sem Fronteiras, poder participar das nossas lives e também, logicamente, ouvir o podcast no UOL e o podcast do UOL em todas as plataformas. Quinta-feira, 13 de maio, anota na agenda, Futebol Sem Fronteiras, o teu novo podcast. Valeu, Jamil. Um abração, meu amigo. Um abraço, Júlio. Um abraço a todos.